Obrigado a todos por voltarem aqui ao nosso, acho que é o 9º dia, né, de evento, dia 15 de junho. Estou feliz em apresentar a professora Camila Jourdan. Ela é professora associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela possui doutorado e mestrado em filosofia pela PUC do Rio, fez o sanduíche na Universidade de Paris 1, de Sorbonne, e ela também fez o pós-doutorado dela em 2019 na UFRJ. Os trabalhos dela, e também como eu a conheci, são muito voltados à filosofia da linguagem e uma intersecção também com filosofia política. E ela trata bastante dos trabalhos do Wittgenstein, Foucault, e eu fiquei muito feliz que ela aceitou o convite, porque eu acho que foi na minha graduação, que é uma coisa um pouco mais pessoal, não sei se é muito comum isso ser feito, que eu descobri um pouco do seu trabalho, e eu estava muito em dúvida do que eu queria fazer no meu mestrado. E eu fiquei muito feliz em ver como alguém consegue trabalhar com Wittgenstein e fazer coisas muito diferentes do que eu estava acostumado. Em especial, eu acho que eu vi alguma coisa sua sobre física, infinito na física. Eu fiquei muito maravilhado na época. Enfim, então eu fiquei feliz quando te conheci, por mais que tenha sido um vídeo chamado do grupo, e agora também quero contar com sua presença nesse evento aqui no PUC-Rio. Então, muito obrigado, professora, obrigado a todos, e eu não falei o nome dessa apresentação, né? Deixa eu pegar, desculpe. Bom, muito boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Aquela pergunta básica. Queria agradecer também o convite para estar aqui, com presenças assim tão ilustres, de Carlos, e um pouco de volta, né, a PUC, que foi onde eu fiz meu mestrado, meu doutorado, apesar das condições, né, adversas nas quais a gente se encontra. Bom, eu queria... eu vou fazer uma pequena apresentação antes de iniciar, né, o compartilhamento dos slides. Essa apresentação que eu vou fazer hoje, ela é uma parte, né, de uma pesquisa um pouco mais geral sobre a representação e os seus limites na modernidade e na contemporaneidade, que é um tema que eu venho trabalhando aí tanto no âmbito da filosofia da linguagem, quanto um pouco na sua interface aí com a filosofia política e a ética, e cujo autor, para pensar esse âmbito, né, o autor privilegiado para pensar esse âmbito relativo à linguagem de fato, né, Wittgenstein. Então, eu talvez tenha feito uma propaganda um pouco, né, exagerada, né, porque a linguagem não pode ser essencialmente representação. Claro que a gente vai falar, a minha ideia é ver alguns pressupostos da linguagem enquanto representação, para que a gente possa compreender também os limites dessa abordagem da linguagem. E eu vou fazer isso, então, um pouco seguindo, né, aí a démarche Wittgensteiniana, né, e aí eu espero que, ao final, a gente possa fazer também um debate, né. Eu vou, então, compartilhar a tela com vocês. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Então... Agora não. Não? Desculpa, gente, eu cliquei alguma coisa errada aqui. Então, falar dos limites da impossibilidade da linguagem ser fundamentalmente representação do real, né? Seguindo aí um pouco a obra do Wittgenstein, forçosamente, então, começar retomando o famoso problema da exclusão das cores, né? Quer dizer, esse foi o momento na obra de Wittgenstein, né, no qual a impossibilidade de uma análise atomista, né,
fenômeno semântico que aparece como contínuo, né, acabou estabelecendo a falência do espaço lógico enquanto um limite para a significação possível, né? Então, por que que eu estou falando, por que que eu estou começando por aí, né? Eu quero ver quais são os pressupostos da compreensão da linguagem como fundamentalmente representação, entendendo que essa é uma abordagem bastante dominante, né, no pensamento moderno, inclusive por autores que têm concepções bastante distintas, né, em relação a outros âmbitos, né? Então, é uma das características, né, que o Wittgenstein vai identificar lá no início das investigações filosóficas, né, naquilo que ele chama da concepção agostiniana da linguagem, né? Então, para poder investigar isso, né, a gente tem que ver por que o Wittgenstein deixa de compreender. Essa também era uma a compreensão que o Wittgenstein tinha no Tratactus, né? A linguagem é essencialmente representação da linguagem no Tratactus, né? Então, por que ele abandona, né, essa compreensão, né? Então, a passagem é conhecida, a passagem 3751 do Tratactus, né, onde ele vai dizer que, por exemplo, duas cores estejam ao mesmo tempo num lugar do campo visual é impossível, e, na verdade, logicamente impossível, pois a estrutura lógica das cores o exclui. Pensemos na maneira como essa contradição se apresenta na física. Mais ou menos assim, uma partícula não pode ter ao mesmo tempo duas velocidades. Isso quer dizer que não pode estar no mesmo lugar, no mesmo tempo, em dois lugares. Isso quer dizer que partículas que estejam em lugares diferentes a um só tempo não podem ser idênticas. É claro que o produto lógico de duas proposições elementares não pode ser uma tautologia nem uma contradição. O enunciado de que um ponto no campo visual tem, ao mesmo tempo, duas cores diferentes é uma contradição, né? Então, ele precisa especificar, né, como é que a atribuição de cores diferentes a um mesmo ponto no campo visual pode ser uma contradição, lembrando aí, né, que a necessidade no Tratactus ela precisa ser necessidade lógica, né? Se nós dizemos que alguma coisa é completamente azul e não azul, né, nós temos uma contradição explícita, mas o não azul, né, parece incluir aí o verde, o amarelo, o vermelho, o laranja, toda uma gama infinita de tons incompatíveis, né? E aí a questão que vai se colocar, né, é que nós nunca chegamos, pela análise das proposições acerca das cores, em proposições elementares independentes, que era um pressuposto ali da compreensão composicional do sentido, né, e que deveriam, então, ser diretamente comparados com a realidade, né, sem se excluírem mutuamente, né? Então, a gente sabe que a leitura tradicional dessa passagem, né, é que o Wittgenstein, né, tentaria, no primeiro momento, resolver isso por uma leitura física, né? Então, se tratariam aí de proposições acerca da velocidade das partículas físicas, né? Mas, de qualquer maneira, continuam sendo proposições que se excluem, né? E que não podem, portanto, ser consideradas proposições elementares, né? Então, esse seria o exemplo, né? O exemplo dos enunciados graduais, né? Das cores, particularmente, e a questão das cores vai, então, acompanhar aí toda essa virada na filosofia de Wittgenstein, né? Seria o exemplo de proposições aonde, né, essa base atômica simples ela não poderia não apenas não ser identificada, a gente sabe que o Wittgenstein não dá exemplo de objetos simples nenhum, né? Mas ela não poderia ser suposta, né? Quer dizer, pensar cores seria necessariamente pensar, então, um sistema, né? Isso aqui é que nos interessa, um sistema de proposições em relação de interdependência, né? Bom, será que a interdependência... será que nós temos, então, interdependência na base da linguagem e não atomismo, né? Há uma... Wittgenstein vai, então, né, a gente sabe, aqui, né, vamos primeiro para essa passagem aqui, 47, né?
nas investigações filosóficas, né, ele passa a manter uma ideia de simples, de átomo, que é contextual, né? Então, quais são as partes constituintes simples de que se compõe a realidade, né? Quais são as partes constituintes simples de uma poltrona? As peças de madeira com as quais ela é montada, ou as moléculas, ou o átomo. Simples significa não composto, e eis o que importa. Em que sentido composto? Não há nenhum sentido em falar das partes constituintes da poltrona pura e simplesmente, né? Então, isso que eu estou dizendo, que é a ideia de uma simplicidade contextual, né? A pergunta filosófica, a imagem dessa árvore é composta e quais são suas partes constituintes? É correta, a resposta depende do que você compreende por composto, né? Isso não é naturalmente uma resposta, mas sim uma recusa da pergunta, né? E aqui é uma passagem da Anotações sobre as Cores, né? Onde ele vai dizer o seguinte, né? Qual a relação entre a mistura de cores e as cores intermédias, né? Claro que podemos falar em cores intermédias em um jogo de linguagem no qual não produzimos cores por misturas, mas apenas selecionamos tons. Não obstante, utilizar o conceito de cor intermédia significa reconhecer que a mistura de cores produz um determinado tom, né? Então, a própria noção, né, de cor intermediária, né, parece supor esse abandono, né, da tentativa de encontrar átomos, né, de uma vez por todas. Né? E na sequência, né, não, na verdade, uma passagem anterior, né, 32, ele diz o seguinte: as proposições são frequentemente usadas na fronteira entre o lógico e o empírico. Por isso, seu sentido desloca-se de um para o outro e surgem, ora, como expressões de normas, ora, como expressões de experiência. Isso aqui parece bastante interessante, inclusive, para a gente pensar a própria noção de certeza, né, no último Wittgenstein, né, essa ideia de que agora a gente pode ter proposições que se encontram aí na fronteira entre o lógico e o empírico, né, e isso parece estar diretamente relacionado com o abandono da existência de átomos que seriam o final último das análises da relação, portanto, entre representante e representado, né, ou entre a linguagem e a realidade. Então, o que a gente parece ter, né, é que o abandono do atomismo parece corresponder, né, a uma necessidade, né, que vai passar a ser dada também contextualmente, né? Não tendo o final das análises estabelecidos de uma vez por todas, né, nós não podemos ter também essa necessidade como sendo estritamente lógica, né, como era o caso do que acontecia no tratado. Mas o que então isso vai significar para a tese da linguagem como fundamentalmente representação? Bom, lá no Tratatus a gente tinha as seguintes proposições, né? Se o mundo não tivesse substância, ter ou não ter sentido uma proposição dependeria de ser ou não verdadeira uma outra proposição. Então, a gente sabe que os objetos simples, né, os átomos, eles seriam a substância do mundo, né? E o Wittgenstein afirma que se não houvesse essa substância, né, a gente teria que abrir mão da anterioridade do sentido em relação à verdade, né? E, em máximo grau, seria impossível figurar o mundo, né? Então, parece que sem o atomismo, né, cai a anterioridade do sentido em relação à verdade, ou o que significa o mesmo, cai a centralidade da representação, né? Então, o que eu estou tentando estabelecer aqui, e isso ultrapassa um pouco a interpretação de Wittgenstein, né? É que o pressuposto da compreensão da linguagem como
essencialmente representação da realidade, é o atomismo, né? Se nós não temos algum atomismo de fundo, né, a gente vai precisar que certas proposições, que no caso do Wittgenstein tardio, a gente sabe que vão ser as normas, né, as regras, né, que, para serem compreendidas, já precisam ser compreendidas como verdadeiras, né? Então, e é nesse sentido também que a linguagem não pode ser essencialmente representação do real, porque a representação ela pressupõe, né, que o sentido seja dado independente da verdade, na medida mesmo que supõe, né, uma diferença entre o representante e o representado. Então, a base do argumento, eu acredito que a gente consiga reduzir dessa maneira, né? Sem átomos, não haveria limite para o que é representável, e assim que uma proposição tenha sentido, né, vai depender da verdade de uma outra proposição, né, o que geraria um regresso ao infinito de determinações, sem que nada chegasse mesmo a ser determinado, né? Ou, dito de uma outra maneira, né, a semântica da representação precisa ser uma semântica composicional fundada em condições de verdade. Nesse sentido, entender uma proposição significa saber o que seria o caso se ela fosse verdadeira. As condições de verdade das proposições complexas são compostas por condições de verdade das suas frases componentes. Mas as condições de verdade não podem ser analisadas indefinidamente, né? Nesse sentido, precisaria haver determinadas existências necessárias, não representacionais e não discursivos, né, que seriam justamente os átomos, né? Então, se a gente for analisar as condições de verdade da linguagem ao infinito, né, nós não temos como estabelecer condições de verdade de qualquer proposição, né? Logo, nenhuma proposição da representação poderia ter sentido. Logo, a análise tem que parar. Se ela para numa proposição com sentido, ela ainda vai ter que ser tomada como verdadeira para que as outras todas tenham sentido. O que é que o Wittgenstein diz no Tractatus? O sentido da representação não pode depender da verdade. Então, mantendo a centralidade da representação, a análise não pode parar numa proposição. Ou seja, ela precisa parar nisso que ele vai chamar da substância do mundo. Ou seja, ela para na denotação de objetos, cuja existência precisa ser suposta, né? Se a gente entende o argumento dessa maneira, né, o atomismo aparece como uma condição necessária da representação enquanto essência do sentido. Não é possível manter que a linguagem é essencialmente representação da realidade se nós não temos algum tipo de atomismo pressuposto. O que significa dizer que, se nós temos contra-exemplos ao atomismo, né? E no caso da filosofia de Wittgenstein, o contra-exemplo, né, foi as proposições acerca das cores. Se nós temos contra-exemplos ao atomismo, nós refutamos a tese de que a linguagem é essencialmente representação, né? Daí essa afirmação forte, né? A ideia de que temos interdependência na base, né, vai excluir a representação como fundamental. É nesse contexto, então, que a gente vai ter, né, o advento da noção, que, enfim, que para mim é muito importante atualmente, que é essa noção de forma de vida, né? A noção de forma de vida ela vai aparecer no pensamento de Wittgenstein justamente, né, nesse período após 35, né, aonde não apenas, né, Wittgenstein supõe um certo holismo lógico, né, através de uma noção de gramática, onde nós teríamos diferentes sistemas de proposições e não apenas um único espaço lógico, mas Wittgenstein passa a sustentar também, né, aquilo que alguns comentadores chamam de holismo praxeológico ou antropológico, né? Então, nessa medida que o que é essencial para a significação
né, passa a ser compreendido tendo em vista as diferentes práticas humanas, né? E a representação, portanto, deixa de ser compreendida como fundamental para todos os usos da linguagem, né? O que a gente passa a ter é justamente essa ideia de uma vida comum, né, de fundo, né? Então, a noção de forma de vida ela parece carregar, né, essa ruptura com a ideia de uma forma que se separa daquilo do que ela é forma, né? Então, ela você não tem de um lado a forma e de outro lado aquilo que seria a vida, né? Então, é essa noção que parece estar no cerne desse abandono da representação como central, né? Juntamente com o abandono de uma base atomista, né? Com a tese da composicionalidade, né? E com a base extensional do sentido, né? Então, o que passa a ocupar um papel central aí? Uma certa noção de interdependência e de necessidade que varia contextualmente, né? Uma normatividade que varia contextualmente, que é justamente o que você não poderia ter do ponto de vista da linguagem como essencialmente representação. Então, outro pressuposto da linguagem como essencialmente representação, além da base atômica, né, é que aquilo que é compartilhado entre representante e representado precisa ser, de alguma maneira, fixo, né? Então, a necessidade ela não varia. Então, com isso, a gente vai ter o que eu tenho chamado, né, de materialismo linguístico. O materialismo linguístico teriam essas três características, né? A compreensão não atomista, né? E da linguagem como não sendo fundamentalmente representacional, uma compreensão da necessidade como contextual, né? E a dimensão prática e social da linguagem como estando no cerne da própria determinação disso que é a necessidade contextual, né? Obviamente, o segundo Wittgenstein, né, é um exemplo, né, de materialismo linguístico, né, não é o único pensador, né, que defende uma posição como essa, né? E qual é a principal característica, então, desse materialismo linguístico, né? Se contrapor às abordagens da linguagem como fundamentalmente representacional, né? Onde a gente precisa ter uma pressuposição, ainda que não explícita, né, de uma certa base atômica de fundo. E aí, depois, ao final, a gente pode conversar um pouco melhor sobre isso. Uma influência fundamental também, né, para essa mudança, né, no pensamento de Wittgenstein, como a gente sabe, que eu tenho procurado ressaltar, né, retomar nas minhas pesquisas, é do economista italiano Sraffa, né? E o que é interessante, né? Wittgenstein fala lá no prefácio às investigações, né, que as ideias mais fecundas da obra, né, se deviam, né, à influência, à intensa correspondência que ele manteve com o Sraffa, e essa é uma correspondência que se estende durante 15 anos, né? Então, assim, desde do período intermediário até o período tardio do pensamento de Wittgenstein. E a principal obra, né, do Sraffa tem um título bastante sugestivo assim, para quem é leitor de Wittgenstein, né? Ele chama Mercadorias que Medem Mercadorias, né? E justamente é um ataque às análises atomistas que os economistas liberais faziam, né? E a proposta de um âmbito normativo com circularidade redundante, né? Então, ele parte dessa citação de Marx, né, que é famosa, que seria a passagem onde Marx teria formulado a redundância do valor-trabalho, né? Então, vou ler só esse finalzinho aqui com vocês.
Não obstante, não existe tal coisa como o valor do trabalho, no sentido corrente da palavra. Vimos que a quantidade de trabalho necessário cristalizado numa mercadoria constitui o seu valor. Aplicando agora esse conceito do valor, como poderíamos determinar o valor de uma jornada de trabalho de 10 horas, por exemplo? Quanto trabalho está contido nessa jornada? 10 horas de trabalho. Se disséssemos que o valor de uma jornada de trabalho de 10 horas equivale a 10 horas de trabalho, ou a quantidade de trabalho contido nela, faríamos uma afirmação tautológica e, além disso, sem sentido. Né? Então, essa é uma passagem que o Rafa cita, né, lá no início dos Mercadorias que medem mercadorias, né? E que é uma passagem bastante famosa, né, da obra do Marx, e que parece nos remeter, né, muito diretamente à abordagem que Wittgenstein estabelece para uma certa impossibilidade de se medir os próprios critérios de medida, né? É exatamente o que ele diz aqui, né? Se disséssemos que o valor de uma jornada de trabalho de 10 horas equivale a 10 horas de trabalho, ou a quantidade de trabalho contido nela, faríamos uma afirmação tautológica, além disso, sem sentido. Essa passagem do Marx é central para todas as análises que o Rafa vai desenvolver na sua teoria do valor e a crítica que ele vai fazer ao atomismo suposto pelos economistas liberais, né? Interessantemente, ela nos parece muito similar, né, a uma ideia contida, né, nessa famosa passagem 50 das investigações filosóficas, né, onde se diz há uma coisa na qual não se pode dizer nem que tem um método de comprimento, nem que não tem um método de comprimento, e esse é o método padrão de Paris. Mas isso, naturalmente, não é atribuir uma propriedade extraordinária a ele, mas apenas marcar o seu papel peculiar no jogo de linguagem. Né? Então, a gente vê que, diretamente relacionada a essa compreensão de uma normatividade contextual, né, está essa possibilidade de se atribuir um certo papel a algo que vai passar, então, a cumprir a estar no lugar do metro padrão, né, do critério de medida, não podendo, portanto, ser medido. Né? Isso é fundamental também nas análises que o Rafa vai desenvolver. Né? Então, contrapondo-se ao atomismo, numa compreensão da linguagem, que eu estou chamando aqui de materialismo linguístico, a gente precisa ter uma noção de necessidade que é contextual, né? O que envolve um certo modo de ver algébrico das equações, né? Que permite que se passe de um âmbito factual, medido, uma mera instância avaliada, para algo que ocupe o lugar de critério de medida, né? Um âmbito que passe a ser, então, tomado como regra. Né? As análises algébricas que o Rafa desenvolve também são nesse sentido. Né? Um uso algébrico de certas instâncias particulares que vai permitir, então, a instituição de um sistema formal de relações que são relações interdependentes. Né? E isso que é interdependente precisa ser dado de uma vez por todas, né? Ou seja, a análise em átomos independentes e extensional precisa ser substituída por uma compreensão de uma rede de relações interdependentes que passa a ocupar aí o papel de fundamento fulcral. Essa é uma passagem que eu trouxe também do Rafa, falando justamente da impossibilidade de uma análise atômica, né? E ele está dialogando contra, né, os economistas liberais. Né? Ele vai dizer o seguinte: a noção de uma taxa máxima de lucro corresponde a um salário, que a noção de uma taxa máxima de lucro corresponde a um salário zero foi sugerida por Marx diretamente através de uma alusão incidental à possibilidade de uma queda na taxa de lucro, mesmo se os trabalhadores pudessem viver de ar, mas mais geralmente devido à sua decidida rejeição à pretensão de Adam Smith e outros depois dele, segundo a qual o preço de toda a mercadoria se resolveria inteiramente, isto é, sem deixar resíduo algum de mercadoria, seja imediata, seja ultimamente em salário, lucro e renda. Pretensão que pressuporia necessariamente a existência de mercadorias últimas produzidas sem meio de produção.
Então, o alvo dos Rafa é um atomismo no âmbito da economia. Eu não estou dizendo, obviamente, que Wittgenstein passa a rejeitar o atomismo pela influência dos Rafa ou qualquer coisa supervalorada nesse nível, né? O que Wittgenstein faz, no mais das vezes, é identificar nos autores com os quais ele dialoga os mesmos problemas que ele está vendo, né? E, a partir disso, ele se apropria, né? E traz para as suas questões aquilo que já é uma questão do outro, né? Um outro aspecto importante, né, nessa compreensão da linguagem, que eu estou chamando de materialismo linguístico, é diferenciá-la do que seria um fisicalismo do significado, né? Compreender que a gente tem uma normatividade contextual e pragmática que é constituída por práticas comuns não é de maneira nenhuma algo que possa ser equacionado a uma normatividade que seria determinada por características físicas, né? Então, o materialismo linguístico necessariamente não é um fisicalismo, né? Essa passagem eu gosto muito, porque me parece uma das melhores formulações para a impossibilidade da necessidade ser dada por representação, né? E é interessante porque aqui o Wittgenstein está justamente falando das cores, né? Mais uma vez, né? E ele diz o seguinte: se eu pudesse descrever a função das convenções gramaticais, dizendo que elas são tornadas necessárias por certas propriedades das cores, digamos, isso tornaria as convenções supérfluas, já que, nesse caso, eu poderia dizer precisamente aquilo que as convenções me impedem de dizer. Inversamente, se as convenções fossem necessárias, isto é, se certas combinações de palavras tivessem de ser excluídas como contrassensos, então, justamente por essa razão, não posso indicar uma propriedade das cores que torne as convenções necessárias, já que então seria concebível que as cores não tivessem essa propriedade, eu só poderia exprimir isso violando as convenções. Não chamo uma regra de representação, uma convenção, se ela pode ser justificada em proposições que descrevem o que é representado e mostram que a representação é adequada. As convenções gramaticais não podem ser justificadas descrevendo-se o que é representado. Qualquer descrição desse tipo já pressupõe as regras, isto é, se qualquer coisa tem que ser considerada carente de sentido na gramática, que tem de ser justificada, essa coisa não pode, ao mesmo tempo, passar como dotada de sentido na gramática das proposições que a justificam, né? Então, essa me parece ser um dos melhores exemplos, né, de por que as regras não poderiam ser compreendidas como determinadas elas mesmas por representação, né? E um outro aspecto fundamental, né, é que essa característica aqui que Wittgenstein passa a sustentar, né, que está diretamente relacionada à noção de necessidade contextual, ou seja, a possibilidade de que as proposições passem de um âmbito lógico para um âmbito empírico, né, se desloquem de um para o outro, não implica que aquilo que é necessário seja contingente, né? Quer dizer, que ele vai expressar bem por essa ideia da profunda necessidade de uma convenção, né? E essa é uma outra passagem interessante nesse sentido, das observações sobre os fundamentos da matemática, né? Onde o Wittgenstein vai perguntar, né? Será que as proposições da matemática, então, são proposições antropológicas, né? Que dizem, né? A gente poderia até dizer assim, descrevem, né? Como nós, os seres humanos, calculamos, né? É muito tentador pensar isso se a gente pensa que, olha, a normatividade ela é contextual, ela é culturalmente estabelecida, né? Então, será que as próprias proposições matemáticas não são proposições que descrevem uma certa forma de vida, né? E aí Wittgenstein diz, olha, um trabalho de antropologia sobre como as pessoas lidam com ladrões é um livro de leis,
poderia ser dito: o juiz procura no livro sobre antropologia e logo a seguir sentencia o ladrão com um prazo de reclusão. Bom, nesse caso, o juiz não usa o livro como um manual de antropologia. Quer dizer, se você utilizar a proposição como normativa, ela não é uma proposição que descreve como as pessoas calculam, né? Então, o fato de que a necessidade é contextual não significa que ela deixe de ser, que ela seja menos necessária por causa disso, né? Uma das características das proposições matemáticas, por exemplo, é que elas não são temporais, né? Não faz sentido dizer 2 mais 2 é igual a 4 só hoje, né? Ou 2 mais 2 é igual a 4 para Hugo, né? Assim, ela não é atribuída também a uma subjetividade, né? Então, não faz sentido, portanto, relativizá-la dessa maneira, o que não significa que elas não sejam contextuais, né? E relativas num outro sentido, né? Então, entender isso é que justamente passa, né, por entender como essa noção de uso, né, que vai aparecer em caixa alta, né, pode, de fato, determinar a necessidade. Né? Existe algo que é o uso algébrico, né? Se bem que Wittgenstein fala em modo de ver também, né? Mas o fundamental é que existe uma prática coletiva compartilhada no qual algo tem um valor formal, né? E, com isso, portanto, passe a ser usado como critério de medida. Né? Um outro autor que é bastante interessante, né, e aí eu vou terminar a minha fala falando sobre ele, né, é o Bakhtin, né, o chamado Círculo Bakhtiniano, né, de filosofia da linguagem, que a gente consegue também ali traçar vários paralelos com a compreensão de linguagem do segundo Wittgenstein, inclusive na recusa à representação, né? Bakhtin justamente ele vai ter uma compreensão dialética da relação entre o que funciona como significado e o que funciona como significante, né? Que seria para ele constitutivo ali da própria noção de signo, e é nesse sentido também que ele vai dizer que a representação não pode constituir a essência da linguagem, porque porque supõe sempre algo que não tem esse valor representacional, né? É interessante que o diálogo dele com a linguística clássica, né, ele vai inverter algo que seria tomado como subsidiário, né? Normalmente o que a gente tem são as estruturas abstratas, né, que o Saussure chamou da langue, como sendo tomadas como mais fundamentais e determinantes em relação àquilo que seriam os usos contextuais datados, né, o que o Bakhtin chama de tema, que o Saussure chama da parole, né? E ele vai justamente tomar a centralidade da análise nesses enunciados datados como sendo passíveis, então, ali de determinar uma estrutura, né? Então, e ele vai fazer isso também reforçando a importância do caráter social da linguagem, né? Inclusive colocando a própria noção de consciência como subsidiária a essa compreensão de signo. Então, aqui é só uma citação que eu trouxe do Bakhtin, onde ele diz isso, né? Mas a maneira mais correta de formular a inter-relação do tema e da significação é a seguinte: o tema constitui o estágio superior real da capacidade de significar, a significação é o estágio inferior da capacidade de significar. Trata-se da possibilidade de significar no interior de um tema concreto que pressupõe sempre a existência concreta. Então, essa inversão daquilo que seria tomado como mais fundamental pela linguística clássica, que seria essa estrutura abstrata já dada, e isso, inclusive, que permanece em autores como Chomsky, né, que também vão privilegiar essa relação previamente estabelecida de um âmbito estrutural
que explicaria, né, que poderia dar conta da própria relação entre significado e significante, diferentemente dessa abordagem, que é a abordagem bakhtiniana, e que rompe com a centralidade também da representação. Enfim, era isso, né? Quer dizer, o que eu pretendi fazer, na verdade, foi traçar, deixa eu interromper aqui, foi traçar, então, alguns elementos, né, que estão pressupostos na compreensão da linguagem como sendo essencialmente representação, a partir dessa demarcha wittgensteiniana, mas buscando também ultrapassá-la, né, para compreender quais são os pressupostos, né, dessa linguagem como representação e o que está envolvido na ruptura com ela. Eu sei que eu não esgotei o tema, né, mas eu acredito que eu possa ter aqui indicado alguns dos caminhos possíveis para isso. Obrigada. Muito obrigado, professora. Agora vamos para a sessão de perguntas. Então, todos que tiverem interesse em fazer alguma pergunta para a professora Camila, podem ou se manifestar aqui por áudio, e a gente vai seguindo a ordem, ou escrever no chat, e eu vou organizando a lista. Temos já uma primeira pessoa que se inscreveu, que foi a Ana. Então, Ana, caso você já queira falar, pode falar. Oi, professora Camila. Primeiro, parabéns pela apresentação, muito interessante. É um tema que me interessa particularmente muito. E eu gostei muito da sua abordagem, principalmente do uso do termo holístico, que é um termo que eu já usei também. Eu acredito que o Wittgenstein tem uma abordagem bem genérica, então, nesse sentido, também compartilho dessa percepção, que ele tem essa visão holística mesmo. E a minha pergunta é mais assim, houve de fato uma ruptura com a pretensão da verdade, da busca de um significado que corresponda com a verdade da virada linguística até o segundo Wittgenstein, principalmente com a contribuição do Batkin, que você mencionou, que pega bastante elementos já da psicanálise, já tem uma coisa já das contribuições de Freud, de Lacan no meio, principalmente no tocante à consciência. Então, será que isso é um questionamento meu? Será que seria possível afirmar, no seu entendimento, que o século XX, principalmente nesse período que sai da transição da virada linguística em diante e caminha para um Wittgenstein de segunda fase, que é o Wittgenstein das investigações filosóficas, representa uma ruptura com o solipsismo filosófico, principalmente do solipsismo que é bem marcante na Idade Moderna, com relação à concepção da linguagem, da concepção das ideias, principalmente pelo símbolo que Descartes fez, né, nas suas meditações metafísicas, como a concepção do cogito, daquela coisa tão presa dentro dele mesmo, como o fundamento da verdade, o fundamento da busca pelas coisas externas. Enfim, queria ouvir um pouco o que você tem para dizer sobre isso. Vai ser uma pergunta por vez? Pode ser melhor. Isso. Tá. Então, o que acontece, né? No caso do primeiro Wittgenstein, o sentido ele não se confundia com a verdade, né? Pelo contrário, assim, o que eu tentei mostrar justamente é que o sentido precisaria ser anterior à verdade, dado que a linguagem era entendida como essencialmente representação. O que está em jogo, né? Uma das maneiras da gente ler isso é justamente a impossibilidade da verdade necessária, né? Quer dizer, se a gente tem uma compreensão da linguagem como representação, a verdade parece ser contingente, necessariamente, né? Por quê? Porque o que vai ser verdade? A verdade vai ser a verdade por correspondência, né? A linguagem a proposição para ser verdadeira, ela deve corresponder a um estado de coisa existente, digamos assim, a um fato, né? Então, o livro está sobre a mesa, é verdadeiro se o livro está sobre a mesa, né? Mas isso significa dizer também que toda verdade envolve a possibilidade de falsidade, né?
Então, aquilo que foi considerado, né, o escândalo da filosofia, né, por Kant, né, é justamente aquilo que o Wittgenstein no Tractatus abre mão sem problema, em algum sentido, né? Porque ele vai dizer, olha, eu pago o preço da necessidade, né? Qual é o preço da necessidade? É a falta de sentido. Quando eu digo algo necessário, eu não estou mais falando nada do âmbito da representação. A representação não é necessária, percebe? A representação, ela necessariamente envolve uma separação entre o representante e o representado. A gente pode falar isso sem precisar recorrer à obra de Wittgenstein para isso, né? Então, qualquer verdade do âmbito da representação, ela precisa ser contingente, né? Então, quando é que você vai ter necessidade no Tractatus? Quando você tem uma tautologia. Então, é um pouco o símbolo falando sobre ele mesmo, né? A igual a A, né? Quer dizer, eu não desisti de representar o mundo, né? Eu estou no limite da linguagem. Então, o Wittgenstein vai dizer, olha, isso não é sentido. Não há sentido e necessidade, né? O que é interessante do segundo Wittgenstein é que, pelo menos como eu leio, né? É que, como você não tem mais a linguagem como essencialmente representação, você pode compatibilizar necessidade e sentido. Essa ideia de normatividade é uma necessidade que não é do âmbito da representação, mas que nem por isso ela é vazia de sentido. Eu sei que não foi isso exatamente que você me perguntou, mas como você falou assim, né, do significado corresponder à verdade, né? Quer dizer, o significado não vai corresponder à verdade. O que vai acontecer no segundo Wittgenstein é que ele vai falar, olha, então a gente não fala mais em verdade, vai falar em necessidade aqui. A constituição semântica ela é necessária, o que significa que ela não é verdadeira, né? Não no sentido da verdade como representação. Agora, mais interessante do que isso, me parece, o segundo Wittgenstein, rompendo com a representação, ele rompe com todos esses pressupostos, que são pressupostos lógicos e ontológicos da centralidade da representação. Um deles é o atomismo de base, essa ideia de um sistema onde o que você tem no fundamento são indivíduos, um separadinho do outro, né? Isso vai ser jogado fora em favor de uma noção de interdependência, né, que é constitutiva de uma maneira comum de viver, que é o que a noção de forma de vida nos traz. E isso significa romper de maneira muito forte, você disse, com o solipsismo, ou com, a gente poderia dizer aqui, com o idealismo, com o mentalismo, mas mais do que isso, me parece ser com todos esses dualismos que a modernidade carregou como únicas alternativas possíveis, né? Não só o solipsismo, mas também o seu contraponto, que seria um objetivismo fisicalista, por exemplo, né? Então, não é romper só com as filosofias da consciência, né? Mas é romper com o dualismo da representação. E isso envolve muita coisa, né? envolve uma compreensão de não separação rígida, né, entre âmbitos que são tomados como substâncias distintas, né? E aí sim, o cartesianismo é uma referência, né? Substância pensante, substância material, rigidamente separadas, né? Mas, claro, Wittgenstein está fazendo isso lá na discussão sobre a linguagem, a partir da discussão sobre a linguagem. É bom que você diga isso. Não sei se eu te respondi, mas... Não sei se ela quer falar mais. Respondeu sim, professora, muito obrigada. Desculpa, eu devo ter me expressado mal. Eu quis dizer realmente que houve essa ruptura do solipsismo já desde o início da virada linguística, inclusive do primeiro Wittgenstein em diante, mas que se tornou mais claro no segundo Wittgenstein, quando ele cria essa concepção das formas de vida, dos jogos de linguagem, que aí a gente realmente vê que ele está em outra vibe, ele não está mais naquela questão da proposição, enfim. Mas muito obrigada. Temos mais uma pergunta, o Fabrício ele pediu para eu ler.
Ele pergunta, a passagem de um zoólogo econ para logos anthropon econ, proposta por Heidegger, tem como fundamento primordial a temporalidade. Há algum papel reservado à temporalidade de Wittgenstein? Se não houver papel para a temporalidade em Wittgenstein, o que fundamenta e sustenta o materialismo linguístico? Olha, o materialismo linguístico, tal como eu tenho tratado, ele diz respeito àquelas características que eu tentei trazer aqui para vocês, né? Uma certa noção de necessidade contextual, uma base não atomista e uma noção de interdependência, a possibilidade da compreensão de uma maneira de viver comum como constitutiva de significado. Não existe, pelo menos assim, no que eu pesquisei até agora em Wittgenstein, uma centralidade da temporalidade nessa discussão. Ok, Fabrício, bom. Alguma pergunta mais? Alguma outra pessoa que não se inscreveu ainda tem interesse em perguntar? Se ninguém tiver, eu posso fazer um comentário da pergunta do Fabrício. Eu acho interessante isso que ele colocou e eu vejo um elo entre essa questão do tempo com a teoria do David Hume. O David Hume ele associa a causalidade com os fatos, né? E eu vejo muito a professora me corrige se eu estiver falando besteira, mas eu vejo muito da teoria do David Hume em Wittgenstein, embora eu não tenha evidências de Wittgenstein ser um grande leitor de David Hume, mas no segundo Wittgenstein que eu me refiro, né? Principalmente quando ele passa a olhar mais para as coisas da praxis e para como a linguagem se dá na prática, e com essa concepção do David Hume de que a causalidade ela nada mais é do que uma associação entre o que acontece no mundo prático e a memória, que é registrado na memória, né? Dentro do tempo, desse conceito que o Fabrício colocou. Enfim, só gerando debate mesmo. Eu acho que a melhor relação que a gente pode fazer do Hume é com o primeiro Wittgenstein. Primeiro, o Hume é um filósofo da representação também. E carrega um atomismo. Só não é um atomismo lógico, mas é um atomismo de sensações. A base do sistema humeano é um sistema atômico. Inclusive, o Hume tem um problema da exclusão das cores também, que é o chamado problema do tom de azul perdido em Hume. O que deve ser um bom indicativo de que é um problema do atomismo em geral, seja o atomismo lógico, seja o atomismo empírico, né? Hume também só tem necessidade lógica. A crítica dele à causalidade é uma crítica justamente à impossibilidade de você pensar uma conexão necessária que não seja lógica. É por isso que ele é que vai tirar o Kant lá do sono dogmático, né? Porque é ele que vai justamente abrir mão de compatibilizar sentido e necessidade antes do Wittgenstein, do Tractatus, né? Então, apesar de Hume ser um empirista, eu considero ele muito mais próximo de uma abordagem representacional do que, ah, do que uma abordagem praxeológica, digamos assim, como seria a do Wittgenstein tardio. Ótimo, obrigada, professora.
Hugo, você vai ler a pergunta. Ítalo, você quer fazer a pergunta? Agora que eu vi. Eu acho que eu vou ler logo. Ele mandou um obrigado no final, eu acho que quer que leia. Eu estou vendo aqui no chat. Tá. Bom, então, se você quiser responder, mesmo sem... Então, a noção do materialismo, para mim, é importante, primeiro, para vinculá-lo a uma certa tradição, ao qual, normalmente, Wittgenstein não é tão facilmente vinculável, digamos assim. O materialismo vai se diferenciar profundamente do fisicalismo, né? E é isso que eu estou querendo chamar a atenção, justamente pela ruptura com o dualismo, né? O fisicalismo é uma opção por um dos pares da dualidade, né? O materialismo ele tem uma compreensão justamente de interdependência entre esses polos e o foco na relação. Segundo, eu estou trazendo a referência... Terceiro, né? Já estou no terceiro. Estou trazendo a referência dos Rafa como uma influência importante no pensamento do segundo Wittgenstein, reconhecida por ele, né? No prefácio das investigações, e o Rafa se identificava como materialista, né? Ele era um economista marxista, né? E estou relacionando com um outro círculo de autores que é um círculo de autores que se identifica com o materialismo linguístico, que é o círculo bakhtiniano, né? Então, por isso a opção por materialismo, que eu acho que o contextualismo não é suficiente para expressar, e muito menos o contingencialismo, porque não é contingencialismo, né? Lembrem que eu reforcei a necessidade, ela é necessária mesmo, ainda que ela seja contextual. Então, não é contingencialismo. Muito bom. Temos mais alguma pergunta? A professora Luísa está com a mão levantada. A professora pode fazer pergunta. Você está com o microfone desligado. Não, é que estava desabilitado, já permiti. Estava aparecendo. Obrigada. Não, só queria, na verdade, fazer uma observação. Eu não consegui formular nenhuma pergunta por idiotice. Eu não leio Wittgenstein há mais de 20 anos, e muito infelizmente, mas eu só queria dizer que foi fascinante essa palestra, e que eu estudo filosofia antiga, né? E no âmbito da filosofia da linguagem da antiguidade, a gente dá para fazer uma passagem muito fácil entre atomismo, materialismo físico, né? E linguístico, porque o termo stoicheion, elemento, também serve para letra, né? E isso é feito de uma maneira muito natural. Então, eu achei muito fascinante ver enfim, o que você falou, só para agradecer mesmo. Não, eu que agradeço. Obrigada pelo comentário. Feliz. Mais alguma pergunta, gente? Acho que ainda não surgiu, então acho que não. Bom, se de fato não temos mais nenhuma pergunta, são 8 horas agora, talvez podemos nos encaminhar para o final da palestra. Então, muito obrigado a todos que participaram, mais uma vez. Hoje é o 9º dia, amanhã não sei se é amanhã, acho que é no dia 17, temos mais outro dia do evento da SAF. Eu espero que todos estejam presentes lá. E agradeço a participação da professora Camila, foi excelente a apresentação. Talvez depois eu te mande um outro e-mail comentando sobre o que eu acho. Desculpa por não ter feito nenhuma pergunta. Nada, sobre o materialismo linguístico que você propôs. E é isso, gente. Obrigado por estarem aqui.
Eu que agradeço, gente. Obrigada aí mais uma vez.